Fala galera, estou aqui mais uma vez gravando uma nova aula. Eu já havia gravado algumas aulas aqui no canal, algumas aulas voltadas tanto para o ensino médio quanto superior. Dessa vez, essa aula que eu estou gravando agora é sobre relatividade. Ela é voltada para o ensino superior. Todavia, um aluno aí do ensino médio pode assistir, não vai ter dificuldade nenhuma, até porque eu não vou estar abordando os cálculos da relatividade, mas eu vou mostrar como ela se desenvolveu, quem foram os precursores, se ela foi desenvolvida simplesmente por um único físico ou se foi por mais físicos, né? Se teve muita gente envolvida ou pouca gente envolvida nessa história toda. Então é mais uma perspectiva histórica, nada de muito complexo. Se a gente fosse fazer os cálculos, gastaríamos muito tempo, seria muito complicado, principalmente da maneira com que a relatividade se desenvolveu, né? Porque hoje, a maneira com que nós aprendemos a relatividade não é bem a maneira com que ela foi desenvolvida, né? A gente começa estudando no ensino superior a relatividade a partir dos experimentos de Michelson-Morley, que prova aí a inexistência do éter, que é um meio onde a luz viaja. A partir desse experimento, a gente consegue concluir que a velocidade da luz é uma constante e alguns princípios que são importantes para a gente entender a relatividade. Mas principalmente esse aí explica por que a velocidade da luz é uma constante, né? E durante a faculdade a gente geralmente estuda dessa forma e a gente até imagina que se desenvolveu assim, né? Que o experimento de Michelson-Morley foi a base para o desenvolvimento da relatividade, o que não é verdade, que é completamente diferente. Inclusive a gente vai fazer algumas discussões mais para frente para saber se o Einstein realmente conhecia esse experimento a essa altura, quando ele deu os passos finais para a relatividade. Nós podemos dizer que são os passos finais, porque vocês verão que já antes do Einstein teve grandes contribuições para o desenvolvimento dessa área. Então a maneira como aprendemos e a maneira como realmente é um pouco diferente, né? Vamos lá. A gente pode começar essa discussão lá dos primórdios, né? O Maxwell publicou um artigo cujo título está aqui descrito e nesse artigo o Maxwell deixa muito claro que ele acreditava que suas equações que ele tinha desenvolvido ali, a gente conhece como 4 equações de Maxwell, e numa delas a gente tem a velocidade da luz envolvida ali, né? E o que acontece? Ele obteve a velocidade da luz, ele conseguiu obter através de um determinado cálculo essa velocidade, mas geralmente quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de algum referencial, porque um corpo pode ter uma velocidade no referencial, pode ter uma velocidade em outro referencial diferente, e é por esse motivo que acreditava-se que as equações de Maxwell ela era para algum referencial, porque ele obteve alguma velocidade, essa velocidade, por certo, deve ser de algum referencial. Qual referencial é esse? Então ele conseguiu obter a velocidade da luz e imaginava que existia algum referencial privilegiado na qual a luz viajava com aquela velocidade que ele descreveu, que hoje nós conhecemos como a velocidade da luz, né? De maneira aproximada, vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza. A partir disso, o Maxwell mesmo, ele deixa claro que acreditava que existia esse meio, esse referencial privilegiado que a luz viajava com essa velocidade, e esse referencial eles chamam de éter, né? E como é um referencial que eles imaginavam, então cada um tinha uma concepção sobre esse referencial. Então uns imaginavam que ele era um meio viscoso, outros imaginavam que era um meio mais rígido, outros imaginavam que esse referencial talvez movesse junto com a Terra, outros imaginavam que esse referencial estava parado. Para Maxwell, por exemplo, o éter seria um referencial parado no universo e a Terra estaria se movendo dentro desse referencial. Olha que interessante nessas ideias. E veja que um dos maiores físicos tinha a crença nesse meio aí que a luz viaja. Então, Maxwell ele pensou o seguinte: olha, talvez seja possível a gente verificar a existência desse meio através da velocidade da Terra, mas ele mesmo a crença dele era bem restrita com relação a isso. Por quê? Porque a velocidade da Terra é muito pequena comparada à velocidade da luz. Então ele imaginava que seria muito, mas muito complicado, a gente poderia até dizer que talvez ele não tinha fé nisso,
muito complicado da gente conseguir comparar a velocidade da Terra, usar a velocidade da Terra para medir a velocidade do éter, né? Ou medir o referencial do éter, né? Portanto, ele não acreditava muito nisso, que a gente poderia realizar talvez um experimento que permitisse a gente comprovar a existência do éter, né? Faltava só comprovar. Para eles tudo fazia sentido, estava tendo até uma explicação lógica. Beleza. Depois disso, então aqui ó, a gente pode ver que Maxson subestimou a precisão da gente conseguir medir a velocidade da luz, do éter em relação à Terra, né? Todavia, teve um físico chamado Michelson que elaborou um experimento. O cara era perito em medir a velocidade da luz, né? E aí ele elaborou um experimento muito interessante, muito genial mesmo, que consegue aí estar medindo a velocidade da luz em relação ao éter. A velocidade da Terra, desculpa, em relação ao éter, né? Esse experimento dele é muito conhecido, então basicamente aqui tem uma fonte luminosa que está movendo-se junto com a Terra, e essa fonte luminosa que está aqui, ela vai emitir a luz que vai bater aqui no espelho semi-transparente, parte da luz vai ser refletida, vai subir aqui, parte da luz vai ultrapassar esse espelho e vai seguir reto, que vai bater em outro espelho que está aqui, vai voltar e vai... E essa parte que bateu aqui no espelho vai descer e vai chegar aqui num receptor de luz, num observador, digamos assim. Essa parte que subiu, obviamente que ela vai descer novamente e vai encontrar o raio que veio proveniente desse espelho aqui. Vai encontrar os dois raios aqui, vai descer e vai encontrar nesse ponto aqui, nesse observador. Mas veja que devido ao movimento da Terra, esse raio de luz que subiu, ele não vai seguir essa trajetória retilínea, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, vai bater e vai encontrar aqui. Devido a esse deslocamento, acreditava-se, né, que ao esses dois raios que chegaram aqui nesse espelho no observador, acreditava-se que eles seriam, que aconteceria ali uma interferência, evidenciando a diferença de caminho da luz, né, evidenciando que aí existia alguma interferência devido à velocidade da Terra, né? E aí, o que acontece? O resultado que eles esperavam não foi exatamente da maneira com que todos pensavam que seria, né? O que acontece? Eles obtiveram um resultado mostrando exatamente o contrário, que esse movimento da Terra não interferia nadinha na velocidade da luz. Não interferia nadinha, não tinha essa interferência da maneira com que eles pensaram. Tinha interferência, mas não da maneira que eles pensavam. É como se a Terra estivesse em repouso, ou como se ela estivesse em movimento para qualquer lado. Todos os jeitos que eles repetiram esse experimento deu exatamente o mesmo resultado, né? Então, até que o que aconteceu? Eles pensaram, a gente deve ter feito o experimento errado, porque era para a gente ter comprovado que existia um meio aí, até porque o experimento de Michelson foi muito preciso. Lembrando que o Morley é um cara que entrou depois que ele já tinha feito o primeiro experimento e ajudou ele a construir esse experimento mais preciso, tá? E obter os resultados e fazer essas publicações. Beleza. Então aí tinha um questionamento, né? Será que está acontecendo? O que tem de errado nesse experimento? Então ele repetiu o experimento, levou até numa colina para fazer esse experimento, porque acreditava-se que talvez se ele tivesse feito em um ambiente fechado, talvez ali o ambiente fechado estava interferindo nesse meio que é o éter, né? Então, várias explicações surgiram nesse momento para tentar explicar o que estava acontecendo. Beleza. Então, isso aí, ó, veja que todos os físicos estavam crentes da existência desse éter. Inclusive, alguns famosos como Lorentz tinha muita fé na existência desse éter, né? Beleza. E aí, quando a gente vai estudar a relatividade, a gente começa estudando através desse experimento, pensando que o Einstein baseou nele para desenvolver a relatividade. Porque esse experimento, ele basicamente prova que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. E isso é um dos postulados de Einstein. Mas quando foi perguntado para Einstein se ele conhecia o experimento quando ele desenvolveu a relatividade, Einstein
Einstein disse que não. A primeira vez, Einstein falou assim, ó, eu nem conhecia esse experimento aqui, ou seja, Einstein não se baseou nesse experimento. Então, será no que Einstein se baseou? Ele percebeu que a utilização do éter feria dois experimentos, né, duas situações que tinha na época, que não poderia ser explicado se existisse o éter. Até o momento não poderia ser explicado. Não de forma assim, digamos, precisa, né? Às vezes achava uma explicação, mas não ficava assim 100% fechadinha, né? Quais foram essas situações? Primeiro, existe a aberração estelar, né? E os experimentos que Fizeau fez, estudando sobre a velocidade da luz na água. Então isso aí foram as bases para que Einstein pudesse desenvolver a relatividade e acreditar já desde esse momento que a velocidade da luz era constante, ou seja, não foi no experimento exatamente de Michelson-Morley. Então, o que acontece? Alguns físicos até perguntaram para Einstein se ele conhecia, ele disse que não. Todavia, lá em 1952, Einstein fala uma coisa que deixa a gente meio pensativo. Ele fala que achou o experimento de Michelson-Morley, quando ele conheceu, um pouco, digamos assim, que um pouco forçado, um pouco artificial, digamos assim. Artificial demais. Então, deu a impressão de que Einstein falou que não conhecia, mas talvez ele conhecia, né? Como ele disse isso em 1952, que achou um pouco muito artificial, mas que ele baseou no experimento de Fizeau e na aberração estelar. Devido a essa inconsistência de discurso, a gente é levado a acreditar que em 1952 Einstein já estava um pouco doente, né? Ele já estava com uma situação ruim, estava muito próximo da morte dele. Então, a gente é mais levado a acreditar que Einstein já sabia da ideia do experimento. Ele não conhecia o experimento de Michelson-Morley, mas ele já sabia dos resultados que ele iria obter, né? Que seria a velocidade da luz é a constante em qualquer referencial, ela tem o mesmo valor. Beleza. Então, as consequências desse resultado aqui de Michelson-Morley foi muito grande, né? As consequências, por quê? Porque os físicos acreditavam muito nisso e eles não conseguiam achar um erro nesse experimento a ponto de falar, ó, tá errado, você fez o experimento errado e o éter existe sim, essa ideia de não existir éter tá errado, né? Beleza. E logo quando Einstein tinha desenvolvido toda a relatividade já, ele foi fazer uma apresentação justamente sobre a relatividade e houve um físico que fez o experimento chamado Miller, falando assim, ó, eu consegui fazer o experimento novamente e eu obtive um resultado um pouco diferente. Eu consegui achar resquícios de éter, né? O que Einstein fez? O pessoal, quando falou para Einstein simplesmente ignorou. Falou, não, eu tenho certeza da teoria que eu desenvolvi, já existem outras provas. Einstein disse que nunca levou a sério esses experimentos que o Miller realizou, né? Onde ele achou os resquícios aí do éter. Beleza. Então, parece que o Einstein não baseou no experimento de Michelson-Morley. Além disso, os experimentos que ele baseou foi basicamente o experimento de Fizeau e a aberração estelar. Houve essa inconsistência no discurso de Einstein, em 1952. E apesar do Einstein não ter baseado no experimento de Michelson-Morley, ele elogia muito esse experimento depois de o conhecer, né? Porque ele não tinha bolado, mas isso aí seria uma carta na manga, né? Para ele poder desenvolver a sua teoria. Seria mais uma prova de que a velocidade da luz é constante e que o primeiro postulado dele estaria correto. Os postulados da relatividade estariam corretos, né? Beleza. Então ele elogia aí os experimentos, o experimento de Michelson-Morley e diz que esse experimento teve uma influência muito grande para Lorentz e esse físico aqui, eu vou falar o nome conforme escreve, tá bom? Porque é um pouco difícil, tem vários nomes aqui um pouco difíceis. E Fitzgerald no desenvolvimento da relatividade. Então ele fala que esse experimento ajudou Lorentz e Fitzgerald, apesar dele não ter usado. E uma coisa interessante é que a gente pensa que o Einstein fez tudo, mas na verdade o Lorentz e o Fitzgerald já tinham previsto muita coisa que é estudada na relatividade. Várias coisas, né? Que o Einstein mesmo pôde usar para ele.
o que a gente às vezes não sabe disso, né? Beleza. Eu vou colocar algumas contribuições aqui que houve antes do Einstein, né? Algumas contribuições importantes. Primeiro, veio com Fresnel. Esse físico aqui, ele acreditava no éter, obviamente, e ele tentava de alguma forma explicar, e ele propôs algumas hipóteses que foram aceitáveis, que fazia muito sentido, que até concordava até certo ponto com a prática, né? Então, ele fez alguns experimentos provando isso, que explicava um pouco da aberração estelar, isso considerando o éter como verdadeiro, e também o experimento de Fizeau. Só que, assim, não era completamente de acordo com a prática até certo ponto, fazia sentido, mas até certo ponto não casava 100% com a prática. Até certo ponto casava com a prática. Beleza. E qual que foi, assim, a diferença tão grande de Einstein? É que o Einstein, ele simplesmente desconsiderou a existência do éter. Ele desconsiderou, assim, a física que existia ali. Ele teve, assim, a audácia de falar, ó, a gente pode estar errado, não existe nenhum problema no que, se a gente teve desenvolvido a física até o momento e ter algum erro, né? Beleza. Esse físico aqui chamado Voigt foi o primeiro a propor as transformações de Lorentz, né, que é conhecido como, que foi a base, né, para a matemática aí da relatividade especial. Esse cara aqui, ele percebeu que essas transformações aí eram que o Lorentz propôs lá na frente, mas ele já tinha obtido, ele percebeu que elas eram invariáveis segundo algumas equações que ele escreveu. Mas assim, era só uma matemática pura. Ele não tinha conseguido casar essa matemática com a teoria da relatividade. E ele nem estava interessado na teoria da relatividade. Na verdade, esse desenvolvimento matemático dele aqui foi utilizado em um experimento de Doppler, o efeito Doppler, né, que não tinha nada a ver até o momento, né, com a cinemática da relatividade. Beleza, então ele já tinha obtido, pelo menos em uma dimensão, essas transformações de Lorentz. Não da forma final, como Lorentz propôs, mas assim, claro que isso aqui ajuda demais da conta. Outra coisa interessante é que quando Lorentz propôs as transformações dele, propôs certinho, tudo finalizadinho, bonitinho, ele não sabia do trabalho desse físico Voigt. Ele até disse que se ele soubesse, ajudaria muito ele. Então, uma coisa interessante é que nesse período aqui, vários físicos desenvolviam a mesma coisa em tempos diferentes, sem conhecer o trabalho do outro. É uma coisa muito brilhante, né? Mostra como a mente desses caras que eram geniais, né? Beleza. Esse Fitzgerald, conhecendo essas transformações aqui, ele foi o primeiro a propor a ideia de contração, aquela contração do espaço, né? Alguma coisa se contrai quando está em movimento em uma velocidade muito grande, né? Beleza, já é uma coisa muito legal, é uma coisa conceitual, mas muito interessante. E esse cara aqui também era muito genial, né? Deu essa contribuição muito grande. Depois veio esse físico aqui, chamado Larmor, que ele associou, ele falou assim, olha, parece que essas transformações aqui de Voigt e as transformações de Lorentz, parece que elas estão associadas à hipótese da contração. Parece que tem alguma coisa a ver. Então ele conseguiu relacionar essas duas. Por último, veio aqui o Lorentz, que conseguiu realmente propor as transformações na sua forma final, como nós conhecemos, transformações, né? E por último, veio Poincaré. Esse cara aqui, ele além de fazer grandes contribuições, tanto em relação à contração e quanto às transformações, ele fez alguns trabalhos dando um formalismo matemático mais bonito. E isso foi importante, porque Einstein inicialmente não reconhecia esses formalismos como importantes, mas depois ele reconheceu. Até porque teve um professor de Einstein que simplesmente pegou o trabalho de Einstein e formalizou um pouquinho, né? E essa formalização, Einstein falou, é meio que inútil, né? Não tem muita utilidade. Mas na hora de Einstein desenvolver a relatividade geral, ele utilizou isso e percebeu o tanto que facilitou a vida dele essa escrita com a maior formalização matemática, né? Então a gente sabe que às vezes, por exemplo, no uso de tensores,
o uso de tensores pode facilitar a vida quando a gente está estudando ali operações ali do cálculo vetorial. Então, é muito importante esses trabalhos também realizados por esse físico, né? Beleza. O Einstein, ele fazia algumas referências a Poincaré, mas muito pouco. Ele praticamente não citou Poincaré. Com todas as contribuições que Poincaré já tinha feito sobre o tempo, inclusive falando sobre a igualdade de dois intervalos de tempo, né, que poderia não ser igual, dois intervalos de tempo não poderia ser igual, isso que o Einstein concluiria lá na frente, deixaria bem claro, né? Então é que a gente já percebe que Einstein não citou Poincaré. Talvez porque ele não conhecia o trabalho de Poincaré, e também porque em algum momento ele disse que Poincaré parece que não aceitava muito o resultado do Einstein, né? Então Einstein falou assim, parece que Poincaré não está entendendo meus resultados, mas na verdade Poincaré fez grandes contribuições e parece que assim que o relacionamento entre Einstein e Poincaré não era tão legal quanto, por exemplo, o de Einstein e Lorentz. Então Einstein não citou Poincaré, talvez não por maldade, mas porque não conhecia os trabalhos dele, né? E Einstein claramente propôs aqui, ó, em 1905, os resultados finais da relatividade. Então ele já associou, ele já estudou tudo que esses físicos aqui anteriores tinham passado. Na verdade ele não estudou, né? Mas ele obteve vários resultados, alguns baseando em alguns desses artigos, outros eles nem conheciam, né? Então, por exemplo, transformação de Lorentz, ele já tinha um certo conhecimento, mas aí ele propôs da maneira mais fechadinha, falando sobre as desigualdades do intervalo de tempo, falando sobre o conceito de simultaneidade de maneira mais clara. Então ele praticamente pegou toda a teoria e fechou ela. Algumas coisas que ele realmente não sabia e outras coisas que ele já sabia de outros físicos e usou aqui para chegar na teoria final. Uma coisa interessante é que os resultados de Einstein agora não são mais uma coisa dinâmica, como o pessoal tentava explicar. O pessoal tentava explicar o fato da contração, né? O fenômeno de contração, através da aproximação das moléculas, pensando que as moléculas se aproximavam uma da outra, porque a gente sabe que na eletrodinâmica de Maxwell, quando um corpo está em movimento, acontece uma diferença. A eletrodinâmica não é a mesma quando está em repouso, né? Nas mesmas leis. Então a força de interação entre as partículas aumenta. Então eles pensavam que era um fenômeno dinâmico que levava à contração. Mas na verdade Einstein provou que é um fenômeno puramente cinemático, que o fato dele estar em movimento faz com que o referencial veja esse objeto de maneira contraída, devido às diferentes passagens do tempo. Então ele fez uma relação entre o espaço e o tempo e fugiu aqui da dinâmica, mostrando que é um efeito cinemático. Esse aqui foi um ponto muito chave, muito importante aqui da contribuição de Einstein. Depois disso, né, o Einstein conseguiu, através da própria teoria dele, fazer um grande avanço dentro das outras teorias, usando a sua própria teoria da relatividade. Por exemplo, ele conseguiu ir lá para a mecânica quântica, usar essa teoria da relatividade para a mecânica quântica, conseguiu obter a energia de repouso das partículas, que é aquela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Então ele conseguiu, por exemplo, prever que a emissão da radiação por um corpo está relacionada à perca de massa. Então quando um corpo emite radiação, quer dizer que ele está perdendo um pouquinho de massa. Ele conseguiu associar massa e energia através dessa relação, que é uma coisa muito interessante. Olha, as descobertas da relatividade foram seguidas de várias contribuições dentro da mecânica quântica. E principalmente por quem? Pelo maior físico aí do tempo, aí, mais conhecido, né? Que era Planck. Einstein, quando publicou a sua teoria da relatividade, ele pensou que, assim, fechou a teoria, digamos assim, porque a gente percebe aí que vários físicos deram contribuição, não foi só ele, né? Ele conseguiu fechar de uma maneira muito bela essa teoria. Mas ele pensava que a sociedade ia olhar para isso, a sociedade científica, ia ter uma reação rápida, né? Ia ter uma reação instantânea, todo mundo ia ficar muito conhecido, né? O que não aconteceu. Demorou um ano, mais ou menos, para os caras fazerem uma reação do artigo dele.
E o primeiro que fez uma reação muito boa, um dos primeiros, foi Planck, né? Disse que o primeiro trabalho de doutorado foi orientado pelo Planck relacionado à relatividade. O primeiro trabalho de relatividade, né, digamos assim, foi orientado pelo Planck, né? Então, olha que coisa interessante. E por que a sociedade reagiu bem ao trabalho de Einstein? Todo mundo ficou aqui, ó, espera para ver, vamos esperar, porque vai que esse negócio não está certo, faz muito sentido, o que esse cara está propondo é muito novo, mas e se tiver algum erro, né? Então a gente percebe aqui que todo mundo ficou em silêncio. Planck, ao ler a teoria, percebeu que aquela teoria era muito bela e poderia explicar muita coisa na física. Isso aí, quando Planck reagiu a esse trabalho, então toda a sociedade científica também percebeu, falou, o maior físico aqui, um dos maiores físicos desse tempo, reagiu bem a essa teoria, então eu também agora posso reagir, né? Então, isso aí levou ao fim do isolamento, entre aspas, porque Einstein não era 100% isolado, mas levou ao fim do isolamento. E aí o que acontece com isso, né? Alguns físicos querem trabalhar agora com Einstein, querem estudar junto com Einstein, querem saber um pouco mais da sua teoria. Inclusive, o Planck, né, mandou algumas cartas para o Einstein, tirando algumas dúvidas sobre a teoria que ele tinha proposta, né? Então, assim, até em 1912, o ganhador do prêmio Nobel em 1911, que foi Wien, né, ele mandou uma carta sugerindo que o Lorentz e o Einstein mereciam em 1912 o prêmio Nobel devido ao desenvolvimento da relatividade. E isso aí até que poderia ser bem aceito, mas assim, não existiam provas concretas dessa teoria aqui em 1912. Elas, assim, provas concretas mesmo, um experimento que provasse isso, né? Até esse momento ainda não tinha um experimento claro. Os experimentos até o momento falavam assim, ó, dá certo, casa, mas não existe um experimento assim muito claro. Lá para frente houve os experimentos, né, que conseguiu explicar a aberração estelar, e o experimento de Fizeau ficou muito bem esclarecido através da teoria da relatividade especial. E tanto é que lá para 1920, 1921, aí sim o pessoal queria, né, que o Einstein fizesse até artigos de revisão sobre essa teoria, porque estava tudo comprovado. A teoria da relatividade já estava bem estabelecida e estava bem aceita. Uma coisa interessante é a gente observar a relação entre Lorentz, Einstein e Poincaré. Porque naquele tempo, como não tinha computador, não tinha assim, o meio de comunicação em termos de tecnologia, né? Então o pessoal trocavam cartas, né? Conversavam bastante, tinham uma certa admiração um pelo outro. Poincaré e Einstein, como eu disse já, a relação deles não era muito amistosa, né? Poincaré, inclusive, ele duvidava um pouquinho dos resultados finais de Einstein. Até porque quando foi pedido para ele uma opinião, falou, o que você acha do trabalho desenvolvido por Einstein? Ele disse, olha, a mente dele é genial, ele propôs coisas muito novas, mas pode ser que ele caia numa situação desagradável quando algum experimento não comprovar sua teoria. Ou seja, aí revela claramente que Poincaré não tinha fé 100% nos experimentos, na teoria da relatividade de Einstein, né? Não tinha fé 100%. Apesar dele ter feito grandes contribuições, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu baseei essa aula no livro do Abraham Pais, que é um livro que eu li a versão em inglês, que é escrito, o título é Sutil é o Senhor. E nesse livro ele explica como esse relacionamento não era muito esclarecido. Poincaré não acreditava, mas Poincaré tinha feito proposições que tinham a ver com a relatividade. Então é uma coisa que fica assim, muito obscura de se entender. Será que Poincaré realmente não entendia ou ele não aceitava? Parecia ser uma coisa tão nova que ele não aceitava. Porque eu acho que esse foi o desafio de Einstein. Foi desconsiderar o éter, desconsiderar ele como uma realidade física e construir uma nova física que seria mais abrangente, né? Uma nova teoria para a relatividade. Porque antes a relatividade que vigorava era a relatividade de Galileu. Agora, Einstein e Lorentz, a relação já era completamente diferente. Einstein admirava muito o trabalho de Lorentz, assim como Lorentz admirava muito o trabalho de Einstein. E os dois trocavam cartas, se respeitavam demais, a relação de respeito era muito grande.
Então, isso aqui eu achei muito interessante. Apesar de Einstein não reconhecer tanto Poincaré nos seus trabalhos, mas lá no final da vida dele, né, em 1953, Einstein disse que não poderia participar de um evento que seria um evento em homenagem à relatividade, né? Aos 50 anos da relatividade. Ele disse que não poderia, mas que Poincaré merecia ser reconhecido. Tanto Poincaré e Lorentz mereciam muito ser reconhecidos nesse evento, porque eles auxiliaram no desenvolvimento da relatividade. Ou seja, apesar de não ter um relacionamento tão bom, mas havia muito respeito nesse período aqui. Então a gente pode ver, fechando essa apresentação, que o Einstein não desenvolveu a teoria da relatividade sozinho, mas que ele deu grandes contribuições, ele conseguiu fechar a teoria, mas antes dele houve vários físicos que tiveram uma mente muito brilhante, como está aqui citado, todos esses físicos aqui estão por trás, e pode ter certeza que existem outros aqui no meio que talvez não foram citados e que deram grandes contribuições para a relatividade. Esses aqui são os nomes principais. Por exemplo, esse Voigt aqui, ó, ele propor pela primeira vez as transformações, isso aqui ajuda, digamos que talvez em 90%, se o Lorentz conhecesse, né? Que o Lorentz conseguiu desenvolver sozinho. Mas isso aqui ajudaria 90% do desenvolvimento da transformação, que é a matemática da relatividade especial, né? Então aqui a gente pode perceber que a física ela nunca se dá de maneira isolada, ela não é desenvolvida de maneira isolada por um físico, mas ela é feita por pequenas contribuições, um vai dando uma pequena contribuição, o outro dá outra pequena contribuição, mas o Einstein é tão destacado nisso aqui, não por ter desenvolvido sozinho, mas por ter fechado toda essa teoria de uma maneira muito bela. Então, eu vou estar gravando outra aula, posteriormente, dando alguns outros detalhes que eu acho que são importantes. Também pretendo gravar uma aula sobre a matemática aqui. Obviamente que eu não vou seguir a matemática que o Einstein utilizou para desenvolver a teoria da relatividade, porque ele estava focado, nesse momento, era nas equações de Maxwell, era no eletromagnetismo, né? E foi o eletromagnetismo que levou ele a desenvolver a teoria da relatividade. Não a cinemática puramente dita, nem o experimento de Michelson-Morley, como a gente estudou. Mas o experimento de Michelson-Morley ele é muito bom, até porque o Einstein reconheceu isso muito bem, né? Mas ele é muito bom porque ajuda de uma maneira didática a entender as transformações de Lorentz. E as transformações de Lorentz, quando utilizada a explicação conceitual que o Einstein deu, leva a gente a entender por que o espaço é contraído. E isso aí ajuda a gente a desenvolver, a iniciar o estudo da relatividade. Isso ajuda muito mesmo. Então, por isso que a minha aula vai parar por aqui hoje. Eu pretendo fazer essas outras aulas aí. Eu agradeço a todos que assistiram até o final e até mais.